Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. O Evangelho Redivivo. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais uma vez exemplifica Cristo a verdade de que toda enfermidade é consequência do pecado, da ação contrária às leis da natureza e da evolução espiritual. Para que haja cura, é preciso que haja o perdão do respectivo pecado. Enquanto o homem permanece no pecado, continua a sofrer os seus efeitos, as suas enfermidades e perturbações vitais e orgânicas. Ao mesmo tempo, declara Cristo a mais consoladora das verdades: o Espírito do homem tem na terra o poder de perdoar pecados, pois só assim pode ele eliminar os elementos inferiores criados pelas errôneas ações humanas e restabelecer o estado de saúde. A primeira coisa é que Cristo viu a fé que todos tinham, inclusive o paralítico. Essa fé coletiva produziu certamente uma corrente poderosa, que Cristo pôde, na ocasião, aproveitar e dirigir para a eliminação dos elementos inferiores produzidos pelos erros desse homem, restabelecendo-se assim o seu estado de saúde. Isso nos faz lembrar um fato de imensa importância, que nos abre um vasto campo de possibilidades práticas: o poder extraordinário demonstrado das correntes coletivas na cura de enfermidades do corpo e da alma. Em todos os tempos e em todos os lugares tem-se verificado curas extraordinárias quando se estabelece uma corrente coletiva de fé, e os resultados são tantos mais maravilhosos quanto a fé é exaltada e positiva, isto é, confirmada por atos. Quando um enfermo tem uma fé e se liga a uma corrente coletiva superior, recebe imediatamente um poderoso estímulo espiritual que despertará seguramente as suas próprias forças internas de reação. Então torna-se possível a eliminação dos elementos psíquicos inferiores e o restabelecimento do equilíbrio psíquico e da saúde. A formação de uma corrente coletiva superior sempre foi um problema difícil e exige preparos especiais que só muito raramente podem ser realizados. Em primeiro lugar, é preciso que se constitua um grupo de pessoas muito bem harmonizadas, absolutamente amigas, dispostas a fazer justos sacrifícios com a intenção única de auxiliar e curar os seus semelhantes. Depois, é preciso que esse grupo seja orientado e instruído com segurança, para que cada uma se coloque nas melhores condições internas possíveis, para que possa oferecer à corrente as suas forças espirituais livres e desembaraçadas. Naturalmente, tudo depende de um elemento diretor e orientador com suficiente experiência e autoridade para manter e garantir a segurança dos trabalhos. O essencial é que se desperte e se desenvolva a fé, a confiança e o espírito de caridade. Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus era um publicano, fiscal de impostos, condição essa considerada naquela época de baixa categoria. Ao chamado de Cristo, Mateus abandonou tudo e, sem mesmo fazer a menor pergunta, sem pedir qualquer explicação, prontificou-se imediatamente a acompanhar o Mestre. Sem dúvida, Cristo chamou-o para o seu ministério porque viu nele algo excepcional que lhe demonstrava que Mateus poderia de fato acompanhá-lo, que se achava em condições espirituais de poder compreendê-lo e segui-lo. A obediência imediata de Mateus provou que realmente ele estava preparado. A sua atitude foi de absoluta confiança. Sem nenhuma objeção, levantou-se e seguiu a Cristo daí para diante, abandonando todos os seus interesses particulares, os seus negócios e até mesmo a sua família. Não exigiu explicações nem garantias. A voz de Cristo despertou-se em Mateus a consciência inabalável e absoluta que devia obedecer essa voz que o chamava, e assim o fez.
A questão essencial de todo homem sempre foi e sempre será ouvir essa voz interior e atendê-la. E ela repete o mesmo apelo, o mesmo chamado: segue-me. Como fascinado, o homem segue atrás de tudo, de todas as ilusões e de todas as fantasias. Deixa-se facilmente levar e absorver por todas as suas criações efêmeras. Prende-se à vida material com as mais terríveis cadeias, para sentir-se depois mais infeliz e mais desgraçado. Engana-se a si mesmo, depois de cada ilusão e de cada fracasso, mas jamais se convence de que deve tomar um rumo diferente. Está sempre pronto a seguir uma nova ilusão, uma nova fantasia. Só depois de muitas e amargas experiências, depois de muito sofrimento, chegam por fim a compreender que as muitas vozes que ouviu e atendeu eram falsas e sempre o enganaram. Nesse estado está o homem em condições de ouvir e atender a voz de Cristo, de seu espírito interior. Talvez ainda por muito tempo relute e duvide, enquanto se abandona o pessimismo e a dúvida, mas mais cedo ou mais tarde perceberá que só lhe resta um caminho seguro, o do seu próprio espírito, e com renovada esperança abrirá os seus ouvidos internos para a realidade de si mesmo. Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Há neste mundo 3 categorias de indivíduos de acordo com a classificação evangélica: os pecadores, desviados, dominados pelos piores sentimentos; os mornos, indiferentes, nem bons nem maus, mas que em geral se julgam bons; e os realmente bons, que se esforçam em praticar todo o bem possível e que, embora fracassem muitas vezes, procuram sempre melhorar. A primeira categoria, dominada por impulsos inferiores demasiado fortes, já não consegue restabelecer o seu relativo equilíbrio anímico. Já não são indivíduos normais e correm o perigo de caírem em extremos. São enfermos de alma. Esses, mais do que ninguém, precisam do auxílio de alguém que os ajude a libertar-se da sua decadência anímica. Assim como os enfermos de doenças graves precisam do auxílio do médico, os mornos, os da segunda categoria, mantêm-se em relativo equilíbrio. Evitam os excessos por conveniência e por astúcia, ou por medo de serem apanhados e desclassificados. Esses constituem a imensa maioria. Sustentam uma aparência de bondade e de superioridade, e em geral orgulham-se de serem melhores do que os outros. O que caracteriza essa imensa classe de indivíduos é a facilidade com que julga e condena os que pecam. Estão sempre horrorizados com os pecados dos outros e não perdem nenhuma oportunidade de mostrar o seu desgosto e aversão pelos erros e fraquezas alheios. Condenando o pecado alheio, parece que se sentem mais puros e mais santos. Esse é o maior problema espiritual dessa imensa categoria, que constitui a maioria dos homens. São os negativamente bons, porque não chegam nunca a compreender que sua atitude intransigente e intolerante, de crítica e de condenação, é apenas a expressão de forças repulsivas, brutais e inferiores. Mesmo que não pratiquem atos inferiores e sejam até considerados irresponsáveis pela sociedade e talvez elogiados por sua conduta correta, falta-lhes o essencial, a tolerância e o amor por aqueles que pecam. Falta-lhes o espírito de caridade. Sem o espírito de caridade não há cristianismo, não há progresso espiritual, não há desdobramento de consciência, não há salvação. Em todos os tempos, os homens que sentiram esse espírito de caridade, que tornaram-se positivamente bons, que como médicos da alma, procuram auxiliar os que pecam e sofrem, que sentiram pena e compaixão, que não fugiram do pecador, foram sempre criticados, como foi Cristo por aqueles que se julgam melhores do que os outros, que fogem dos que pecam e erram, mas que não sabem o que é caridade. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. É lógico que o sacrifício e o trabalho de Cristo não foi determinado em razão daqueles que dele não precisavam. Foram os pecadores e os pecados do mundo que exigiram a sua volta.
Foi para atender às necessidades espirituais daqueles que precisavam de um auxílio especial que o seu sacrifício tornou-se indispensável. São os pecadores, os desamparados, os condenados, os desprezados, os perseguidos e desclassificados, os que mais próximos estão de Cristo, porque todo o seu sofrimento e toda a sua desgraça são um apelo permanente para a sua imensa vontade de amparar e de auxiliar a todos aqueles que sofrem. Todo indivíduo que ama o seu semelhante, que sente compaixão pelo sofrimento alheio, que é levado pelo espírito de caridade, que estende sua mão e abre a sua alma ao seu irmão que peca e sofre, já não age sozinho. É um instrumento consciente do Espírito de Cristo. Torna-se um médico da alma e pode exteriorizar as forças de Cristo em grau excepcional e maravilhoso. É verdade também que todos aqueles que se tornaram instrumento de Cristo serão incompreendidos, criticados e condenados. Embora o nosso mundo se considere cristão, ainda não sabe o que é o espírito de caridade. Não sabe ainda amar. Não compreende que o pecador é um enfermo da alma. É o que mais necessita de amparo, de carinho, de amor, de estímulo e de auxílio, para poder libertar-se da ignorância do erro e do pecado. É preciso que nos convençamos de que a crítica, o julgamento intolerante, o desprezo pelo pecador, a condenação, a repulsa e a intransigência não passam de formas de egoísmo repulsivo, que jamais poderiam ser aprovados pelo Espírito de Cristo. É por isso que os intolerantes e intransigentes, os críticos e condenadores, embora se julguem puros e melhores, não contarão nunca com a companhia de Cristo. Não recebem a sua visita, não o veem sentado à sua mesa. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Cristo não veio por causa daqueles que já estavam justificados. Ele bem sabia que muitos não precisavam do seu auxílio especial e poderiam elevar-se no caminho normal da evolução, sem a sua intervenção. Mas muitos também já não poderiam acompanhar a marcha normal e não se salvariam sem o seu auxílio direto. Estamos no final de uma época, num ponto crucial da evolução, numa ocasião de provas definitivas para muitos, e sem o auxílio direto de Cristo, muitos fracassariam e perderiam o contato com a nossa onda evolutiva. O próximo passo exige uma expansão de consciência, a mente de Cristo, como diz o Evangelho. E para isso é necessário que seja agora tecido o manto nupcial, o corpo-alma. Os que não conseguirem isso nessas próximas vidas terrestres poderão ver-se impossibilitados de reencarnar-se depois das transformações espirituais e materiais que o mundo terá de passar em breve. Impossibilitados de reencarnar-se, não poderão continuar em nosso plano evolutivo e terão de ser deixados atrás para um novo plano futuro, perdendo entretanto toda a experiência adquirida neste plano. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Com esses exemplos típicos, procura Cristo chamar a atenção dos aspirantes para uma questão espiritual de extrema importância e de graves consequências. Todo indivíduo que, por ingenuidade ou pretensão, procura acomodar conhecimentos de ordem superior em sua alma cheia de velhos elementos, já desgastados e inutilizados, dos quais não quer descartar-se por apego ou vaidade, faz como aquele que remenda a roupa velha com pedaços de pano novo, estraga ainda mais a roupa velha e perde o remendo. Os conhecimentos superiores do cristianismo não se ajustam às velhas e tradicionais concepções, nem podem servir de remendos aos antigos conhecimentos que já perderam o seu viço e a sua atualidade. Muitos hoje pretendem utilizar-se dos ensinos superiores do cristianismo como remendos de velhas filosofias e antigos ensinos, já tão gastos e usados que nenhuma proteção oferecem. Tiveram o seu tempo e sua época, foram úteis e necessários, mas a humanidade avançou e seus ensinos já não satisfazem mais.
Do cristão se exige que prepare um novo traje de bodas, um novo manto nupcial, sem o qual não poderá ser admitido para a festa de bodas do Cordeiro. Com a roupa velha, mesmo remendada, não haverá possibilidade de entrar. Já vimos que, sem constituir-se o novo corpo espiritual, não poderá haver transferência e perpetuação da consciência nos planos espirituais. Não haverá desdobramento de consciência sem esse novo traje, esse novo corpo. O exemplo do vinho é mais profundo e mais impressionante. Num odre velho e usado, o vinho novo não se corrompe e se transforma em vinagre. Todo conhecimento superior depositado numa alma já embebida e saturada em sua contextura por antigos elementos que lhe penetraram as próprias fibras, como o vinho novo em odre velho, se arruinará inevitavelmente. O vinho novo, como o conhecimento superior, sempre novo, só pode conservar-se num novo veículo, uma nova vasilha, uma alma nova. Importa ainda considerar que os conhecimentos superiores corrompidos levarão o homem aos mais perigosos desvios do raciocínio, às piores aberrações da inteligência, às mais absurdas interpretações e conclusões, a erros e enganos de toda a espécie, e, por fim, a mais absoluta desorientação. Vê-se por aí porque o estudo do ocultismo e do cristianismo esotérico é perigoso sem preparo sério, prévio e determinado. Agora pode-se compreender que espécie de preparo é esse. Tem-se que construir um novo corpo anímico, um novo instrumento superior de expressão. Sem o preparo desse corpo espiritual, todo o esforço em busca do conhecimento superior e do entendimento será inútil e poderá ser perigoso e desastroso. Neste momento acaba de expirar minha filha, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Na morte, o desligamento dos veículos superiores não se processa repentinamente, salvos nos casos em que o corpo físico é destruído. Os corpos vital e de desejos desligam-se lentamente, ficando ainda presos ao físico por um cordão fluídico, conhecido e mencionado na Bíblia como cordão prateado, o qual só se rompe depois de um certo tempo, que varia em cada indivíduo, mas em geral permanece ainda durante 2 ou 3 dias. Só quando o cordão prateado se rompe, o corpo físico está morto realmente. Enquanto o cordão prateado liga o ego ao corpo, estando este em condições, é possível fazer-se o ego voltar e retomar o corpo. Rompido o cordão, não haverá mais nenhuma possibilidade de ressurreição. Em todos os tempos, desde a mais remota antiguidade, tem-se observado casos de ressurreição. Entre os primeiros cristãos houve vários. Cristo e seus discípulos conseguiram fazer voltar vários indivíduos cuja morte havia começado e que teriam certamente morrido, não fosse a sua intervenção. Ainda hoje, nos nossos tempos, a mesma possibilidade existe, embora sejam muito raros os casos que se tem conhecimento. É que nos nossos tempos, os auxiliares superiores preferem, nestes casos, agir espiritualmente em seus corpos psíquicos invisíveis para a maioria, evitando dessa forma atrair a atenção do povo o sensacionalismo e excessos que um fato desses causaria. É lógico e seria fatal que uma ressurreição feita hoje publicamente causaria tão grandes inconveniências e dificuldades ao seu operador que nenhum indivíduo capaz se sentiria autorizado a realizá-la. Entretanto, em casos excepcionais, tem-se sabido de casos dessa espécie. Ainda hoje realizam-se muitas audiências de ressurreições em maior número que se imagina, mas o processo permanece oculto. Em muitos casos de enfermidades graves e acidentes, em que parece ter havido milagres que espantam os médicos, o que houve realmente foi a intervenção espiritual e invisível dos auxiliares superiores, que fez o enfermo voltar à vida. Não fosse essa intervenção, a morte teria se completado, e não haveria volta. É preciso considerar que em todos os casos desta espécie são necessárias certas condições especiais,
sem o que nem mesmo a intervenção e o auxílio de um auxiliar invisível seria possível. Em primeiro lugar, é necessário que haja uma forte e intensa corrente de confiança, de afeto e esperança por parte daqueles que rodeiam a pessoa, que estão mais ligados a ela pelos laços de família e de amizade. Se essa corrente se estabelece e as condições espirituais o permitem, a ressurreição é possível, se o corpo ainda está em condições com o auxílio de um auxiliar espiritual. Ao dirigir-se a Cristo, Jairo manifestou essa corrente de fé de absoluta confiança. Suas palavras foram a expressão de uma fé inabalável, que não admitia dúvidas. E seu apelo não podia deixar de receber de Cristo a única resposta legítima daquele que havia declarado sempre: para aquele que tem fé, tudo é possível. No caso dos 2 cegos, deu Cristo mais uma demonstração do poder da fé, da absoluta confiança, sobre todas as condições orgânicas. Era preciso que eles testemunhassem a sua fé. E perguntou-lhes: credes que posso fazer isso? Responderam eles: cremos, Senhor. Essa declaração formal externou e consolidou a sua fé, permitindo a intervenção direta de Cristo. Então, tocou-lhe os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Vê-se, pois, sem nenhuma dúvida, pela própria declaração de Cristo, que foi a fé dos cegos que em realidade curou-os. Realizou-se aquilo que eles creram. Na mente subconsciente está a vara dos milagres. E, quando o homem consegue impor-lhe uma determinada sugestão, força todas as energias da sua natureza psíquica a realizá-la. Subordinadas a esse misterioso subconsciente estão todas as forças psíquicas de ação e reação, que constroem, sustentam e movem todo o organismo. Todas as condições orgânicas são determinadas pelo subconsciente, e este, por sua vez, é afetado pelas sugestões que recebe do ambiente e do próprio indivíduo. Com absoluta precisão, o subconsciente grava e guarda todas as impressões e sugestões recebidas durante a vida, e essas impressões transformam-se em impulsos mecânicos e fatais. É assim que criamos o nosso destino. Nossas condições orgânicas são determinadas pelos impulsos sugestivos e impressões que dominam o subconsciente. E se esses impulsos são negativos e contraditórios aos verdadeiros interesses do indivíduo, as condições orgânicas e psíquicas são alteradas, congestionadas e perturbadas. Essa é a razão natural de todas as doenças, defeitos e incapacidades. Mesmo quando se trata de consequências de uma vida anterior, devemos considerar que foram sugestões e impressões que as determinaram. Os registros subconscientes de uma vida, sobre os quais se determinam as condições da vida depois da morte e as consequências na próxima vida, são também sugestões. O subconsciente age mecanicamente sob o impulso de todas as sugestões e impressões recebidas durante a vida terrestre e segue-as fatalmente em seus impulsos. Quando um indivíduo já nasce com uma deficiência ou fraqueza, ou quando é colocado em ambiente familiar inferior, recebe exatamente as consequências de condições criadas em vidas anteriores. Cada impulso mental ou emocional age como sugestão, que a vontade do indivíduo pode impedir de manifestar em atos quando é capaz, mas a massa dessas sugestões acumuladas em seu subconsciente determinarão todas as condições psíquicas e físicas do indivíduo, o seu estado de saúde e anímico. No caso descrito no Evangelho da cura dos 2 cegos, verifica-se que, de qualquer maneira, a fé ou confiança absoluta, francamente declarada, pode produzir uma modificação radical de condições e a reforma completa de funções. Jesus advertiu-os com energia, dizendo: vede que ninguém o saiba. Várias vezes recomendou Cristo aos enfermos curados pela fé que não dissesse a ninguém como havia alcançado a cura. E havia nessa recomendação uma razão psicológica de extrema importância. Era necessário que os recém-curados se resguardassem das sugestões negativas daqueles que não queriam acreditar no caso.
ou que procurariam fatalmente desacreditar as suas afirmações, pondo em ação sugestões contrárias capazes talvez de abalar e anular a confiança dos recém-curados, fazendo com que recaíssem na antiga situação anímica negativa. Nas curas psíquicas dessa espécie, há sempre o perigo do indivíduo recém-curado deixar-se novamente afetar por fortes sugestões de pessoas descrentes que o rodeiam, chegando então a duvidar de si mesmas, da sua capacidade de conservar a cura, e nesse caso perdem a fé e recaem novamente nas mesmas condições anteriores. Assim como foi a fé exaltada e confirmada que permitiu a cura ou a reforma funcional, o abandono dessa fé logo a seguir faz com que os mesmos estados de desordem e deficiência reapareçam, especialmente quando não estão ainda completamente consolidados. Se um doente é curado por meios psíquicos pelo poder da fé e se expõe a sugestões negativas e pessimistas de pessoas descrentes, tornando-se alvo de uma corrente de dúvida e descrédito, será perigosamente afetado. Convém, portanto, que não se espalhe nunca a notícia de curas dessa espécie e que se procure conservar em segredo os fatos, ao menos durante algum tempo, até que se consolidem as novas condições e a confiança daqueles que se curaram. Quando se retiravam, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, expulsou o demônio, falou o mudo. Vê-se por essa passagem, mais uma vez, que se admitia a possessão do enfermo por uma entidade estranha, que neste caso o impedia de falar. A palavra demônio, traduzida do grego daimonion, significa literalmente entidade inferior dos planos psíquicos. São elementos degenerados, produtos da degeneração humana, forças exteriorizadas pela perversidade e pelo ódio, algumas vezes demasiado fortes, sempre em busca de um meio de fixarem-se em organismos vivos para garantirem a continuidade de sua existência e exteriorizarem os impulsos cegos que os criaram. As entidades obsessoras, na maioria dos casos, não são seres humanos desencarnados, como se acredita, mas apenas criações psíquicas inferiores, impulsos anímicos inferiores de indivíduos humanos degenerados. Esses impulsos cegos continuam a agir também depois da morte dos seus criadores, e como não dispõem de um corpo físico para manifestar-se, procuram avidamente introduzir-se e fixar-se em qualquer outro ser vivo, do qual se apossam quando lhes é possível. Entretanto, é preciso considerar que a verdadeira obsessão só raramente acontece porque todas as forças psíquicas e espirituais de qualquer indivíduo reagem contra isso, até o extremo de suas capacidades. Num indivíduo normal e equilibrado não haverá nunca possibilidade de penetração de entidades baixas obsessoras. As forças de sua aura psíquica repelem instintivamente o ataque e afugentam esses elementos atacantes, dos quais o indivíduo nem mesmo chega a tomar conhecimento. Quanto mais o indivíduo é justo, nobre e caridoso, mais livre estará de qualquer influência dessa espécie. Essas entidades obsessoras podem, em qualquer determinados casos, ser expulsas pela vontade forte de uma pessoa que tenha suficiente fé e conhecimento. O segredo da cura das obsessões pode ser resumido no seguinte: confiança absoluta em seu próprio espírito e vontade positiva, demonstrada pela palavra fé. Mas os fariseus afirmam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Em todos os tempos, os fariseus, os líderes da mentalidade pseudo-religiosa, os profissionais da religião, procuraram desacreditar e desmoralizar aqueles que conseguem curar por meio de métodos psíquicos e espirituais. Naturalmente, em sua incapacidade espiritual e disfarçado materialismo, são incapazes de realizar curas semelhantes, e não lhes convém que se desenvolva qualquer concorrência aos seus pretensos privilégios de curas divinas. No materialismo e abandono espiritual que se encontra as religiões populares, as curas psíquicas e espirituais tornaram-se quase desconhecidas, e quando são realizadas fora das igrejas,
são logo taxadas de artes do demônio. Dessa forma, procuram disfarçar a sua própria incapacidade espiritual e desacreditar aos olhos dos seus fiéis aqueles que, fora de suas correntes tradicionais, alcançaram algum poder espiritual. É admirável como ainda conseguem encobrir e disfarçar as palavras textuais de Cristo, quando declarou que essa seria a característica daqueles que fossem realmente seus discípulos. Expulsariam os demônios, curariam os enfermos, etc. Vendo ele as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. As condições espirituais e mentais da humanidade não se modificaram muito, desde que as palavras foram ditas. A humanidade continua ainda aflita e exausta, como ovelhas sem pastor. Não obstante, a ação direta e permanente de Cristo nesses últimos 2000 anos, não obstante o aparente cristianismo que disfarça o triste materialismo dos nossos tempos, a verdade é que a humanidade ainda continua em profunda aflição, sem poder conhecer o seu mestre e o seu pastor, agora tão perto. O cristianismo ainda não foi compreendido e os verdadeiros discípulos de Cristo, os seus legítimos seguidores, são tão incompreendidos, desacreditados e perseguidos como nos primeiros tempos. São tantos hoje os falsos discípulos, os que com a bandeira de Cristo pervertem e exploram os seus ensinos, que já não há confiança em coisa alguma, e as massas humanas, abandonadas a um materialismo crasso, estão mais do que nunca aflitas e exaustas. As antigas práticas de uma religiosidade pervertida e supersticiosa voltam a imperar por toda parte e se alastram da forma mais alarmante. O baixo psiquismo mais degradante, as práticas idólatras mais degeneradas vão ressurgindo agora com rótulos de coisa cristã, empregando o nome de Cristo para mais facilmente se imporem à crença do mundo. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O número de homens realmente superiores que cooperam conscientemente no trabalho espiritual de Cristo é ainda pequeno. Não podem manifestar-se publicamente porque as condições espirituais do mundo ainda não o permitem. Só indiretamente pode agir no mundo, mas também não perdem nenhuma oportunidade de auxiliar o desenvolvimento do plano de regeneração iniciado por Cristo e sob sua direção. Muitos não acreditam nesse trabalho e não compreendem porque não há uma intervenção de Cristo para acabar definitivamente com os erros e maldades do mundo. Esquecem-se sempre de que os processos espirituais não podem impor-se, não podem coagir a liberdade humana. O livre-arbítrio há de ser respeitado inteiramente, sem o que não haveria evolução normal. Para que o homem chegue à espiritualização dos seus veículos, deve aplicar-se por sua própria consciência, por sua própria determinação, sem nenhuma coação externa, a não ser aquela que ele mesmo tenha criado. A verdade é que ainda hoje são poucos os que trabalham realmente na seara de Cristo. Muitos se julgam cooperadores de Cristo e seus trabalhadores. Muitos falam em seu nome, mas em realidade não estão na sua seara, porque não a conhecem, nem fazem a menor ideia do que ela seja. Trabalham apenas pelas suas opiniões sobre o cristianismo, por suas fantasias filosóficas ou religiosas, por suas vantagens sociais ou políticas. Trabalham por suas ideias próprias, por suas vaidades e pretensões, por suas organizações religiosas, por suas superstições, por suas glórias mundanas, mas não por Cristo. Conquistam adeptos e seguidores não para Cristo, para si mesmos, para suas escolas e organizações que se dizem cristãs e que crescem e se desenvolvem como grandes negócios, cada vez mais ricos e poderosos. Mas isso tudo nada tem a ver com o trabalho de Cristo.